Bem, bom dia, bom dia. Bom dia a todos e a todas aqui que estão conosco. Vamos tomando assento aqui para a gente começar a conversar um pouquinho. Prazer muito grande para o Senac do Distrito Federal estar participando aqui da Campus Party. Nós já tivemos aqui profissionais do Senac, professores do Senac participando desde quinta-feira. Nós estamos ali com a professora Jennifer. Cadê a professora Jennifer? Já falou aqui com os participantes. O professor Wesley vai falar agora à tarde, às 5 horas, 5h40. Nosso analista Antônio também já falou, está ali. E agora nós vamos falar um pouquinho de tecnologia, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, mas vamos falar um pouquinho do modelo pedagógico do Senac, como é que o Senac está preparando os alunos que cursam no Senac em diferentes frentes e tipos de curso para os desafios do mercado de trabalho. Então fiquem à vontade no final para a gente tentar interagir, conversar um pouquinho, tá bom? Meu nome é Vitor Corrêa, estou como diretor do Senac, vai fazer agora em julho 3 anos, à frente da instituição com bastante importância e significado aqui para o Distrito Federal. Começar falando um pouquinho da nossa instituição. O Senac é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, uma instituição que vai, já quase uma instituição centenária. Nós somos uma instituição de 79 anos de vida, fundada em 1946. Em janeiro próximo nós fazemos 80 anos. Em Brasília desde 67. Então é uma instituição que lida com as transformações do cenário econômico e do mundo do trabalho há muito tempo. Nós estamos sempre conversando agora sobre o mundo da informação, tecnologia, inteligência artificial, mas tentem relembrar aqui a década de 40, a década de 50, como também era um momento desafiador para o Brasil, para o mundo como um todo, em particular no Brasil. O Senac foi criado, inclusive, diante dessa necessidade do mundo em transformação, uma sociedade eminentemente rural, população eminentemente rural, e nós tínhamos uma industrialização, um desenvolvimento. O Brasil foi, na década de 40, 50 e 60, um dos países que mais cresceu no planeta. Tivemos aí uma média de crescimento em torno de 10% a 15% ao ano, por 30 anos seguidos. E isso necessitava muito de instrução, de formação para as pessoas, de trazer pessoas do campo para a cidade, para o processo de industrialização do país. E, obviamente, pessoas com baixa formação, com baixa instrução. E o serviço foi criado exatamente para o governo Getúlio Vargas, para que pudesse avançar na instrução para o trabalho, na educação para o trabalho, apesar da educação básica ser um gargalo muito importante naquela época, e ainda, de alguma maneira, ainda é um gargalo importante no Brasil atual, mas vocês imaginem em 1946 o que não era o Brasil do ponto de vista de analfabetismo e da baixa instrução. Então esse desafio de acompanhar o desenvolvimento econômico do país é um desafio do Senac ao longo de sua trajetória, ao longo dos 80 anos de história que nós estamos fazendo a partir de janeiro do próximo ano. E agora estamos num cenário também desafiador, um cenário de globalização, um cenário de alta capacidade de processamento, um cenário muitas vezes de dificuldade de convivência, de intolerância, mas de alta capacidade de criação a partir das tecnologias que estão disponíveis. E o Senac se insere nesse cenário buscando um jeito diferente de educar. E a gente vai tentar explicar um pouquinho que jeito é esse. Nós temos um modelo pedagógico próprio do Senac, que está fazendo 11 anos, e é sobre esse modelo que a gente vai explicar um pouquinho, que habilidades são essas, que valores são esses, que ciência é essa, que saber é esse que o Senac, há 11 anos, formatou e vem em todas as suas unidades. Aqui em Brasília são 17 escolas do Senac, que a gente vem empreendendo junto aos nossos alunos, de 14 anos até 80 anos, até 85 anos, uma diversidade bastante intensa, que nós temos o desafio com mais de 700 colaboradores. Queremos tratar um pouquinho dessa relação do modelo do Senac, com inteligência artificial, com formatação de carreiras. Lembrando que tecnologia, ela é um grau de complexidade de acordo com a profissão e a carreira que cada um estabelece para si. Quem faz a própria carreira é o cidadão, é a pessoa, é o indivíduo. E falar um pouquinho de inovação, porque nós estamos vivendo um mundo interessante no Senac, de inovação também. Mas queria começar aqui introduzindo o assunto, porque muitas vezes quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba achando ou avaliando que o que determina é a tecnologia, que é aquele discurso do determinismo tecnológico. E o que o Senac trabalha é a formação humana, a formação para o trabalho, utilizando as tecnologias, utilizando o digital para melhor produtividade, para menos repetição, para mais satisfação, para mais estímulo
e para o melhor desenvolvimento da produtividade da pessoa e para a satisfação pessoal dela. Então o Senac trabalha numa metodologia, no passado se falava muito em teoria e prática. Era esse o slogan que se tratava. Você tem uma universidade, você tem uma instituição de ensino que trabalha a teoria e algumas outras trabalham a prática. O Senac escapa dessa discussão e, na verdade, a metodologia de ensino nossa é faça, haja, ação. Depois você reflete sobre a sua ação. E aí você avalia os pontos de erro, as dificuldades. Reflete consigo mesmo, reflete com o seu docente que acompanha a atividade em ambiente pedagógico e reflete com seus colegas. E volte a fazer. Fez de novo, reflita de novo. Fez de novo, reflita novamente. É um processo contínuo até que a tua ação esteja a teu contento do ponto de vista da entrega de qualidade que você quer realizar. Essa é a metodologia que o Senac empreende com marcas formativas que definem o profissional para o mercado de trabalho. Então nós vamos trabalhar, e vocês vão ver, a gente vai trazer aqui uma pesquisa desenvolvida aqui pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, que vai apontar as necessidades e as vontades das empresas em relação à contratação de mão de obra em Brasília. Uma pesquisa bastante abrangente. E tem outra pesquisa também que fala, que foi entrevistada aqui a geração Z, e vai falar um pouquinho das expectativas da geração Z, do ponto de vista de formação e do ponto de vista do mercado de trabalho. E a gente vai ver como é que a metodologia do Senac está bem conectada com essas variáveis do mercado. Então, obviamente, nós vamos trabalhar, que é o básico de qualquer escola, com domínio técnico-científico, de que maneira que você se aprofunda do ponto de vista do conhecimento já existente, para que possa partir para a ação a partir desse conhecimento. Como é que você trabalha com a visão crítica, um pertencimento de mundo, uma noção do mundo, como é que você se insere nesse mundo, como é que você trabalha colaboração, trabalha em equipe, que é um grande gargalo atual também, como é que você entende que você faz uma parte do trabalho, o teu colega faz uma outra, o outro faz uma seguinte, e o resultado dos 3, dos 4, dos 5, da equipe inteira é o resultado da corporação, é o resultado da tua comunidade, é o resultado do teu bairro. Então vamos trabalhar muito, por isso o Senac no Distrito Federal trabalha com aulas presenciais ou híbridas, e não com aulas 100% à distância. Vamos trabalhar com criatividade, a produção, a inventividade da pessoa, o estímulo à autonomia e a criatividade como um fator essencial, utilizando as tecnologias para estimular e potencializar a criatividade, e não para esconder a criatividade, não para dificultar o pensamento criativo. Vamos falar um pouquinho de autonomia digital, obviamente, independentemente da carreira. Nós estamos falando de Senac com moda, com beleza, com design, com economia criativa, com comunicação, com tecnologia, com games, com gastronomia, com gestão, com recursos humanos, com finanças, enfim. Independentemente da carreira escolhida no segmento de comércio, serviço e turismo, a autonomia digital se faz necessária de acordo com a complexidade de cada uma das carreiras. E como trabalhamos muito com juventude, a gente vai trazer alguns números aqui, o protagonismo juvenil. Essa juventude se reconhecendo nesse mundo, entendendo que ele é capaz de produzir, que ele tem o valor a contribuir com esse mundo e que ele se sinta útil para a sociedade produtiva atual, que é um grande desafio da juventude também. Portanto, gerando um comprometimento desse aluno com a qualidade do trabalho que ele mesmo pode produzir com a carreira que ele definir, do jeito que ele definir, do jeito que ele escolher, mas se comprometendo com um grau de responsabilidade importante nesse sentido. Por isso, trabalhar com desenvolvimento de competências, com saberes. E aí a gente trabalha com educação integral do aluno. Educação integral do aluno entendendo conhecimento como saber científico. É claro que nossa base toda está na ciência, mas aí você fica distanciado demais do mercado. Para chegar no mercado, a gente vem com habilidade. Você tem o estudo e tem a aplicação prática disso. Lembra da ação, reflexão, ação? A habilidade está aqui nesse sentido. O saber fazer. Você sabe do ponto de vista do entendimento da ciência e você aplica isso. E aplica isso em todos os cenários que a gente desenvolve no Senac. E trabalha com atitudes e valores. E nós vamos ver na pesquisa aqui como atitudes e valores é algo talvez... Na verdade, a gente vai ver que é o principal requisito para a contratação de mão de obra hoje, está muito vinculado à atitude, valores e comportamento, muito mais do que o próprio saber técnico em si. Falar um pouquinho do Senac, então, o ano passado, em 2024,
foram 29 mil matrículas, quase 30 mil matrículas, quase 8 milhões de horas-aula aplicadas em todo o Distrito Federal. O Senac está em expansão, estão abrindo escolas e polos de educação profissional pelas regiões administrativas de Brasília, São Sebastião, Braslândia, Santa Maria, estamos chegando a Planaltina. Esse ano ainda a gente abre Paranoá, esse ano ainda a gente abre Recanto das Emas, temos Taguatinga, Gama, Ceilândia, Setor Comercial 903 Sul, Faculdade 913, enfim, Sobradinho. Tem um mundo de oportunidades. E trabalhando a formação integral, naquelas 3 habilidades, mas também a formação continuada. O Senac vai de curso livre, curso de 1 semana, workshop, 8 horas, 16 horas, passando a formação da qualificação profissional, que é aquela que tem a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, e aí você tem um mundo de ocupações possíveis, com curso de 2 meses, 3 meses, 4 meses, passando pela formação técnica, muito conhecida e disseminada no Brasil, ainda necessária demais para os alunos fazerem na época que estão no ensino médio, mas muito conhecida. A especialização técnica, que é a especialização do ensino técnico, o jovem aprendiz, que a gente vai falar um pouquinho do jovem aprendiz como a primeira experiência profissional no mercado de trabalho, a graduação em tecnólogo e a pós-graduação. Então o Senac transita em todos esses tipos de formação em todas as escolas. Habilidades, vamos trabalhar com as 4, a motora, física, a cognitiva, a interpessoal, o relacionamento e, obviamente, a socioemocional, que aí é muito você consigo mesmo, se entendendo, se equilibrando, entendendo o seu papel nesse mundo e o Senac estimulando esse protagonismo do aluno. Atitudes, responsabilidade, proatividade, colaboração, valores como respeito, justiça, integridade, isso tudo faz parte, portanto, de uma responsabilidade que o Senac assume para si, de também formar essa juventude centralmente, com 14, 15, 16, 17 anos, como medida colaborativa nos ambientes pedagógicos do Senac. Vamos falar aqui um pouquinho dessa pesquisa, que trouxe dados muito importantes. Não sei se vocês conhecem, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, é a antiga Codeplan, fez uma pesquisa de amostragem de empresas, em torno de 900 empresas, um pouco mais de 900 empresas, grandes, médias, micro e pequenas. Microempreendedor individual não foi alvo da pesquisa. Fez agora, lançou em novembro do ano passado. Então temos aí 6 meses dessa pesquisa, 7 meses. Maior dificuldade para contratar. Que profissional que você tem dificuldade para contratar? No caso das microempresas, atendente, secretário, auxiliar de cozinha, recepcionista. Pequenas empresas, vendedor, atendente, cozinheiro, recepcionista. Percebam que, obviamente, como o PIB do Distrito Federal está ancorado no segmento que nós representamos, comércio, serviço e turismo, entendendo serviços como serviço de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, serviço de saúde, facilities, então, todas as profissões aqui são profissões vinculadas ao nosso segmento, mas é obviamente que foram ouvidas indústrias, foram ouvidas também empresas de agricultura. Médias empresas, aí você começa a ver que o perfil muda. Sai de um perfil mais operação, vejam, para um perfil também de desenvolvimento de juventude. Médias e grandes empresas querendo juventude para que eles possam moldar na cultura da própria empresa, principalmente médias e grandes. Aí você começa a ter necessidade de estagiário, tecnologia, professor, grande empresa, tecnologia, aprendiz e estagiário. Nós estamos falando que a maior dificuldade para a contratação de profissionais de médias e grandes empresas, ouvidas pelas próprias empresas em Brasília, para grandes empresas, tem vinculação com juventude, aprendizes e estagiários. Então nós temos uma oportunidade, uma grande oportunidade de desenvolver jovens em Brasília a partir do ensino e a partir da prática dentro do ambiente profissional. Requisitos exigidos. Qual é o principal requisito exigido pelas empresas na hora de contratar? 71% disse que é comportamento. 2 em cada 3 falaram que comportamento é o requisito básico essencial para contratar uma pessoa. E o conhecimento técnico em si para 50% dessas pessoas, dessas empresas. Habilidades digitais e informática, menos de 50%, 46%. Quando você pergunta, a pergunta foi, os critérios para a contratação de pessoas que tenham somente o ensino médio. Aqui é ensino médio e aqui é ensino superior. Quando você vai contratar o ensino médio, o que é obrigatório e o que é um diferencial?
Competências comportamentais, 25% obrigatório. Técnicas é maior. Experiência profissional, 30%. Formação técnica específica, 20%. Para ensino médio. Quem tem ensino médio tem ensino técnico, obrigatório, 20%. Aí você vai ver que no superior muda. No superior, o comportamental passa a ser o primeiro. 50% das pessoas que contratam no ensino superior estão preocupados obrigatoriamente com comportamento. Percebam que nós estamos falando de um universo grande, inclusive de empresas de tecnologia em Brasília, que tem uma quantidade expressiva de médias e grandes empresas. 47% técnica, 46% experiência, 32% certificações específicas. Aqui o jogo embola. Então é comportamento, é técnica e é experiência como requisito basicamente igual, no mesmo grau de exigência das empresas. E lacunas da mão de obra atual das empresas. Aí não é nova mão de obra, a mão de obra que está na empresa hoje. Quais são as lacunas? O técnico nem aparece nas 4 primeiras. Principal lacuna, capacidade de resolver problemas. 69%. 55%, habilidade para trabalhar em equipe. 51%, atendimento ao cliente. 48%, comunicação. Todas as habilidades que nós vamos trabalhar no Senac para além da habilidade técnica e o saber científico específico. Comportamento, atitude, lembra dessas palavrinhas-chave? É o que as empresas estão procurando. Das 13 lacunas apontadas, a 9ª é habilidade técnica ou prática. A 9ª, do ponto de vista de principais lacunas. Competências mais difíceis das empresas desenvolverem quando o profissional já está na empresa. Então, ele não está contando com a escola, não está contando com a formação fora. Já tenho o colaborador comigo, como eu desenvolvo esse colaborador? Qual é a maior dificuldade? 40% postura e comportamento. Percebam que é uma constante? 40%. 30% trabalho em equipe e 21% comunicação. Aqui é basicamente relacionamento. As demais somadas, todas elas apontam 33%. E aí entra habilidade digital, técnica específica, português e matemática. Postura e comportamento, trabalho em equipe e comunicação. Nessa ordem é a principal lacuna do mercado de trabalho hoje. Geração Z. Aquela outra pesquisa está disponível. Todo mundo que acessar lá o site do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF vai conseguir acessar na íntegra, tem muito mais coisa interessante lá. Essa aqui não está disponível, essa aqui foi uma pesquisa feita pelo Senac Brasil para consumo do próprio Senac. Foi realizada no meio do ano passado, tivemos conhecimento dela agora no começo desse ano, e aponta, do ponto de vista de trabalho e formação, as expectativas da geração Z. Geração Z é aquela formada, nascida entre 2000 e 2008. Então, entre 17 e 25 anos. Qual é o principal objetivo profissional dessa juventude? 58% querem estabilidade financeira. Claro, estabilidade financeira pode ser qualquer tipo de vínculo, certo? Mas estabilidade pressupõe uma permanência, uma segurança financeira. 18% realização pessoal, 17%, essa pesquisa é nacional, tá? Envolvendo classe A, B, C, D e E. A partir do retrato, a partir da população do Brasil. 17% desenvolvimento profissional, 7% contribuir para a sociedade. Qual é o ambiente profissional? Onde as pessoas querem trabalhar? 39% em empresas tradicionais, nacionais ou multinacionais. E aqui o nosso ambiente crescendo aqui, ó. 29% startups e empresas inovadoras. Um de cada 3 já quer uma startup, já quer uma empresa inovadora, já quer fazer sentido com a era que ele está vivendo. E esse número está crescendo. 19% pequenas empresas, 10% freelancer, essa foi uma surpresa da pesquisa também. Prestar serviço sendo o principal, 10%, 1 em cada 10 respondeu que é prestar serviço por meio de freelancer. Principais setores que essa geração Z tem interesse de trabalhar. Que temas, que temáticas? Jennifer, Antônio, Wesley, aqui ó. 1 em cada 4, tecnologia, 23%. Saúde, que é uma área com muita empregabilidade, com alta tecnologia também, mas com muita empregabilidade e com o relacional sendo muito importante em saúde, 18%. 1 em cada 5.
Finanças 12, Marketing 10 e outros 11. Todos os outros 11. 23, 18, 12 e 10. São as áreas de interesse da juventude entre 17 e 25 anos. E para adquirir conhecimento e informações, como é que essa juventude está se formando? Está adquirindo conhecimento. 33% curso online ou treinamentos especializados, genericamente. Ou seja, você tem uma formação básica e a partir dessa formação básica procura um aperfeiçoamento específico. Um em cada 3. Educação formal, 1 em cada 3. Seja ensino, qualificação profissional, ensino técnico, superior. E mentorias ou estágio ainda, autodidata ainda em ascensão. E aí eu queria falar um pouquinho então, como é que essa formação humana do Senac, ela vai trabalhar com tecnologia e com inovação. Então nós temos o nosso método próprio, autonomia, proatividade e desenvolvimento pessoal. Como a gente vai envolver inovação e tecnologia? Primeiro nos ambientes, e aí tem 2 ambientes. Todos os ambientes pedagógicos do Senac são ambientes simulados de trabalho. Então nós estamos trabalhando com desenvolvimento de sistemas, nós temos um laboratório de alta capacidade, com máquinas de alta capacidade para desenvolver sistemas. Se nós estamos falando de formação em gastronomia, nós temos uma cozinha do que há de mais moderno no mercado para que ele desenvolva essa prática. Se é beleza do mesmo jeito, se é design do mesmo jeito, se é audiovisual é do mesmo jeito. Então nós simulamos a prática profissional dentro do ambiente nosso, num ambiente, digamos, entre aspas, de teste, de simulação dessa realidade. E cada vez mais nós estamos entrando nesse segundo. Contextos reais e inovadores de trabalho. O que a gente chama de empresa-escola. Então, não é a simulação da realidade, é a própria realidade acontecendo. Nós já temos um costume bastante forte de fazer isso na gastronomia. Temos alguns restaurantes aqui no Distrito Federal, notadamente o Café Escola Senac Casa de Chá na Praça Três Poderes, onde docentes e profissionais com alunos fazem todo o serviço. E você que é cliente não sabe nem se está sendo atendido por um aluno, por um docente ou por um profissional. Estamos avançando agora para fazer a mesma coisa com o Salão de Beleza Escola no Conjunto Nacional. Vamos fazer com a área de turismo e vamos fazer com toda a nossa área de audiovisual, produzindo conteúdo para interesse turístico diretamente dos visitantes de espaços que nós estamos negociando e vamos assumir. Então, cada vez mais, contextos reais e inovadores de trabalho é uma prática do Senac. E o jovem aprendiz, que a gente fala daqui a pouquinho e reserva isso a vocês. De que maneira, então, que a gente dialoga com essa alta capacidade de processamento que a inteligência artificial nos possibilita hoje? Bom dia! Para que possamos ter ganho de produtividade, tempo para criatividade, menos repetição e mais motivação, satisfação, criação dessas pessoas. E aí eu vou entrar em 3 cenários, 3 tipos de curso, para que a gente possa entender como é que o Senac dialoga com esse mundo. Então, o ensino técnico, o Senac tem hoje, em ambientes nossos, ou escolas públicas, 9 mil alunos matriculados, 5 mil deles no ensino técnico subsequente, após o ensino médio, e 4 mil deles ao longo do ensino médio, numa parceria que nós temos com a Secretaria de Estado de Educação aqui do DF. Alunos fazem, no programa técnico no ensino médio, o ensino médio num turno e o ensino técnico no contraturno conosco, com auxílio financeiro, com livro didático, com uniforme, para que ele possa ter 2 diplomas quando ele se formar no ensino médio. Ensino técnico e ensino médio. Então ele sai de um ambiente tradicional de escola e passa a viver também um ambiente simulado de trabalho nos ambientes do Senac. Passa a ter um início de uma transição. E ele tem direito a tudo. Todo o pacote Microsoft 365 gratuitamente. Uso das ferramentas de IA, ChatGPT, Copilot, tornando como um assistente no processo de aprendizagem para ganhar potencial de aprendizagem, engajamento e criatividade. E vários títulos, notadamente em tecnologia, desenvolvimento de sistemas, programação de jogos, redes de computadores, ciência de dados, técnico em IA, técnico em segurança cibernética, técnico em internet das coisas, todos eles com matrícula aberta no Senac para início agora em agosto. Temos a primeira experiência profissional com os nossos alunos, são jovens aprendizes. É lei federal há muito tempo no Brasil, determinado número de colaboradores da empresa tem que contratar um mínimo de jovem aprendiz de 14 a 24 anos. E aqui ele vive com 2 ambientes, contextos reais, 4 períodos na semana ele está na empresa
e um período na semana ele está no ambiente simulado nosso, refletindo sobre o fazer que ele tem na empresa, no ambiente pedagógico nosso simulado. E aqui já é o casamento entre a empresa e o aprendizado e a empresa, de modo que isso se confunde. Os mesmos pacotes ele tem disponível, e a autonomia digital para essa juventude, não somente como lazer, mas como um fazer profissional. O uso da tecnologia como um fazer profissional e o diferencial para ganho de produtividade para esses meninos com 14 anos. E temos o nível superior, atuamos aqui com tecnólogo, cursos de 4 semestres, faculdade da 913 Sul e agora campus em Taguatinga Norte. 1.549 matrículas agora com vestibular aberto. E aí trabalhamos um outro conceito, que é uma diversidade na prática de aprendizado a partir de laboratórios temáticos. Então nós temos as disciplinas regulares e ambientes inovadores, que a gente empresta o notebook no início da aula e recolhe ao final, ou então a aula acontece num ambiente já bastante informatizado, computadores de alta potência. E aí nós temos robótica com IA, temos robôs lá no Senac, temos metaverso, temos inovação no varejo, trabalhando essa questão do varejo, do comércio, que é um segmento bastante importante. Com um conjunto de plataformas digitais disponíveis, tanto para o aluno quanto para o docente, do ponto de vista da aprendizagem, da formação continuada dos nossos docentes e profissionais, e para o aluno poder ter conteúdos para além do ambiente pedagógico do Senac. Mais de 20 títulos em pós, então nós temos 2 muito específicos aqui com IA, Data Science IA e IA para negócios. Abre turma, fecha rapidamente. Abre turma, fecha rapidamente. Essas turmas aqui na 913 Sul. E um dado para fechar, que a gente espera contribuir também muito para essa necessidade de mão de obra do futuro. O Fórum Econômico Mundial apontou aí 5 profissões muito necessárias nos próximos 5, 10 anos. E a gente vem se empenhando nisso. Especialista em IA e Machine Learning, engenheiro de robótica, analista de segurança da informação, desenvolvedor de software e aplicações e profissionais de sustentabilidade. Não é que as outras profissões vão acabar, é que essas serão muito requisitadas e nós precisamos estar à altura de fornecer a mão de obra com autonomia, produtividade, equilíbrio emocional e competência técnica para que isso aconteça com satisfação, para gerar o desenvolvimento que nós queremos. E aí, para encerrar mesmo, a gente fez uma simulação aqui, perguntamos para o Copilot, apresentamos esse PowerPoint a ele, perguntamos a ele o que ele resumiria e analisaria a partir do que foi apresentado aqui, já que o nosso tempo é curto, eu estou recebendo ali uma plaquinha que está acabando o nosso tempo, então eu vou pedir para o Copilot nos responder, Antônio, o que é que ele entendeu dessa palestra e de que maneira que ele analisa o que foi apresentado agora. No teste funcionou, agora não funciona. A palestra Hackeando o Futuro, Inteligência Artificial, Carreiras e Inovação com DNA Senac, fosse um episódio de Rick and Morty, seria aquele em que Rick não destrói o multiverso, mas sim, abre um portal para um futuro onde educação, tecnologia e propósito coexistem em harmonia, e sem precisar de um portal GAN. A eloquência de um mestre Jedi e a sagacidade de um cientista maluco, Vitor Correia nos conduziu por uma jornada onde o modelo pedagógico Senac, MPS, não é só um método, é a força que equilibra teoria e prática, preparando padavans para batalhas reais no mercado de trabalho. A conexão entre inteligência artificial e competências profissionais foi digna de um Mindlove intergaláctico. Mostrou que mesmo em um universo dominado por algoritmos, ainda são as habilidades humanas, como empatia, criatividade e pensamento crítico, que nos mantém no comando da Millennium Falcon, ou pelo menos do nosso próprio currículo. Cá entre nós, se o futuro do trabalho fosse um planeta, o Senac seria um mapa estelar. A palestra foi um verdadeiro update de firmware na nossa visão de carreira, com direito a reflexões profundas, provocações inteligentes e aquele toque de humor que só quem entende de inovação com alma consegue entregar. Então, como diria o próprio Rick, vubbalubibadubidub, traduzindo, acorde, estude, inove e não espere o futuro acontecer. Aqui e ele. Aí, você está pronto para hackear o seu próprio futuro? Foguete Colisão. É isso, pessoal. Obrigado. Senac, um lugar de oportunidades. Nós estamos construindo um Senac para cada um. Temos um tempinho? Temos um tempinho para perguntas, se for o caso? Então, quem quiser. 2 perguntas.
Podemos fazer em sequência, inclusive, se for o caso. Alguém? Não? Então, muito obrigado, bom dia. Aqui, então. Vitor, o que o Senac tem feito no quesito sustentabilidade dentro das empresas, dentro da faculdade, dentro dos restaurantes, principalmente por causa de alimentação? Como vocês têm pensado, ou se vocês têm pensado em sustentabilidade? O Senac, no começo desse ano, primeiro lançou o curso técnico em meio ambiente. Era um curso inédito nosso aqui para o Distrito Federal. Já tem alunos do ensino médio fazendo o meio ambiente. Estamos avançando agora com títulos mais robustos nessa área. Do ponto de vista da própria empresa, a gente atua aí com pelo menos 3 variáveis de sustentabilidade importantes. A primeira é a produção de energia. Nós estamos cada vez mais transformando em autônomo do ponto de vista de energia, com captação de energia solar, porque nós temos um alto consumo de energia em razão de todos os ambientes pedagógicos nossos, todos com conexão de energia elétrica bastante forte. Nós estamos entrando agora com um projeto de lixo zero, do ponto de vista da produção de resíduos, ter a destinação correta ou reaproveitamento correto na própria empresa. Vamos começar pela Casa de Chá na Praça dos Três Poderes. E vamos expandir para toda a escola de gastronomia e depois para todo o Senac, para que a gente tenha um falo o que eu faço e faço o que eu faço também, mas é um processo de desenvolvimento que nós estamos avançando nesse sentido. E o outro é do ponto de vista de formação da nossa turma da consciência. Então, toda a nossa turma de segurança e saúde do trabalho, como é que a gente tem práticas de economia no dia a dia do trabalho, do ponto de vista do próprio consumo de energia, do ponto de vista do próprio desenvolvimento das atividades, do menor uso de papel, enfim, nós temos com um trabalho bastante forte com o ponto de vista do desenvolvimento interno também dos nossos colaboradores. Diretor Vitor, o Senac, ele atinge várias camadas da sociedade, né? E ele tem uma missão muito nobre, que é de formar mão de obras boas e abastecer o setor produtivo, né? E a gente sabe de algumas expansões que o Senac tem proporcionado justamente para estar mais próximo da mão de obra que vai abastecer o comércio, o serviço e o turismo. Quais são as novidades que estão acontecendo nesse momento que vão proporcionar aos estudantes estarem mais perto dessa grande potência que forma mão de obra de qualidade para todo o setor produtivo do Distrito Federal? Queria destacar uma iniciativa, para não ter um pouco tempo, que é muito importante, e que a gente viu uma necessidade de mão de obra, de interesse dos alunos, dos interesses da juventude e necessidade das empresas. O Senac vai abrir agora em setembro, no setor comercial sul, o Centro de Referência em Educação Profissional em Economia Criativa. A unidade inteira, 4 andares, num local democrático, próximo à W3, próximo à rodoviária, próximo ao metrô. Somente de formação em comunicação, publicidade, audiovisual, tecnologia, produção de conteúdo para a internet, marketing. Então, essa é uma área transversal nas empresas de tecnologia, de gastronomia, do varejo, do atacado, ou seja, qualquer segmento da nossa atividade econômica vai precisar desses profissionais. Então, nós estamos lá lançando técnico em audiovisual, técnico em publicidade, técnico em marketing, cursos mais rápidos do ponto de vista de formação, produção de conteúdo com celular, tráfego pago, produção cultural. Então, é uma unidade completamente nova, está em obra hoje, compra de equipamentos, e a gente inaugura até o final de setembro, uma unidade novinha em folha, para o Senac à disposição das empresas, à disposição dos alunos, e estará no ano que vem também disponível para os alunos do ensino médio cursarem conosco essas novas ferramentas aí que são tão fundamentais para o desenvolvimento dos negócios. Pessoal, muito obrigado, bom evento a todos, bom dia. Que